Pedro Lino, da Div Broker, é convidado desta tarde do Fecho de Contas. Pedro, boa tarde. Comecemos por olhar para a situação da banca portuguesa. Não só nesta sessão, mas sobretudo ao longo das últimas semanas, tem sido muito pressionada. Os investidores, nesta altura, estão claramente a fugir deste tipo de ativos. Sim, os investidores estão completamente avessos ao risco e hoje já se notou algum pânico no mercado português, principalmente no setor financeiro. Não há compradores suficientes para a quantidade de ordens que existem, de tal forma que os preços têm que descer substancialmente para que a oferta seja satisfeita. E isso deve-se principalmente ao efeito de Grécia, ao facto de, após estas semanas todas, e após o Ministro das Finanças grego ter dito que o prazo para eles era final de junho, ainda não haver uma solução à vista. E isto é que é impressionante. E claro que os bancos que estão mais expostos à dívida grega, direta ou indiretamente, ou que têm operações, são os mais penalizados. Neste caso tem sido o BCP, o que tem tido pior performance, e posteriormente o BPI. Mas é algo que está a contagiar o setor como um todo e que também hoje sofreu devido à Espanha. Em Espanha as obrigações de tesouro a 10 anos estão nos 5,55, mais uma vez nos máximos desde dezembro de 2010, que se torna um nível muito perigoso, porque se as obrigações espanholas também começam a baixar, então pode haver um efeito de contágio para toda a Península Ibérica e, mais uma vez, o setor financeiro é sempre mais penalizado. E tem sido, de facto, uma destruição de valor impressionante no caso da banca portuguesa. O BCP, que ainda agora concluiu um aumento de capital, na prática quase que já perdeu isso em bolsa. Não é? É verdade, nos últimos 2 meses o BCP torrou 1.300 milhões de euros, ou seja, mesmo o BCP e o BES andavam mais ou menos com valorizações idênticas há cerca de um ano atrás. Hoje em dia, depois do aumento de capital de 1.300 milhões, o BCP ainda consegue valer menos do que o BES. O BES, neste momento, hoje quebrou a fasquia dos 3 mil milhões de euros, já não vale esse número, mas mesmo assim o BCP ainda está mais atrás, com cerca de 2.700 milhões de euros, ou seja, mais de 10% de diferença após um aumento de capital que muitos disseram que foi bem sucedido. Eu não creio que tenha sido tão bem sucedido quanto isso, por uma razão. A maior parte do aumento de capital realizado pelo BCP era dinheiro que já estava parqueado dentro do próprio grupo, ou seja, dinheiro fresco, dinheiro novo. Foi muito difícil o banco angariar, não era uma quantidade tão grande quanto isso, e acho que assustou um pouco a procura total ser apenas 1,6 vezes, porque para um aumento de capital desta dimensão, nomeadamente as entradas em dinheiro de cerca de 260 ou 300 milhões de euros, não devia ser muito difícil o banco angariar. Tudo bem que estamos numa situação complicada, a questão da Grécia, a questão da aversão ao risco do setor financeiro, mas mesmo assim representava quase de cerca de 10% da capitalização bolsista do banco e não deveria ter sido tão difícil, com um rateio tão baixo quanto cerca de 1,6 vezes. E esses resultados também estarão a pressionar ainda mais a cotação do BCP? Essa interpretação que o mercado também poderá estar a fazer do que foi este aumento de capital? Eu creio que sim, é um mix de tudo, porque no caso do BCP o que nós assistimos é que os principais acionistas, alguns não acompanharam o aumento de capital, e isso é preocupante, porque parece que apenas a Interatlântica, a nova sociedade que está presente no capital do BCP, e a Sonangol é que tiveram dinheiro suficiente. Os outros históricos, seja o Comendador Berardo, seja Teixeira Duarte, Eurico, não tiveram ou não quiseram participar, e isso, das duas uma, ou não confiam no futuro, ou então, ao confiar no futuro da instituição, não têm dinheiro. E a não terem dinheiro é também muito preocupante, porque significa que caso o banco necessite, o Presidente ontem disse que não, esperemos que não, mas caso o banco necessite de aumentos de capital, já sabe que não pode contar com esses acionistas. E isso é um sinal que é repassado para o mercado que não é nada bom. Se uma instituição que não tem acionistas suficientemente fortes e capitalizados com dinheiro próprio para investir na instituição, significa que mais cedo ou mais tarde terão que procurar ou outros parceiros ou então vender mais capital a preços mais baixos. E eu quero recordar que quando o aumento de capital a 36 cêntimos foi anunciado, a cotação andava nos 62 cêntimos. Ou seja, praticamente não era o dobro, mas pouco faltava. E neste momento, hoje fechou a 41 cêntimos, o que é uma destruição. Porquê? Porque não há compradores suficientes, não há, mesmo os próprios acionistas, se tivessem dinheiro,
eu creio que seria, e se acreditam no futuro da empresa, seria um bom preço de entrar. Porquê é que não compram? Não têm dinheiro. Não ter dinheiro é um sinal também de fragilidade que transmitem a outros investidores que estão presentes no mercado. E nesta altura, vemos aqui uma recomposição daquilo que é o PSI 20. Estávamos habituados a olhar para a banca como sendo pesos pesados, em grande parte da praça portuguesa. Nesta altura já não é assim, a realidade. É verdade. Tivemos o BCP que chegou a valer praticamente 20% do índice. Hoje em dia, o total da banca é cerca de 15%, ou seja, menos do que o BCP o BCP sozinho chegou a valer há cerca de 3 ou 4 anos. E isso dá a mesma noção da destruição de valor. Hoje há 3 empresas que valem mais do que o setor da banca todo, que é a EDP, a Galp e a Jerónimo Martins. E cada uma por si só, o impressionante é que vale mais do que os 4 bancos cotados. E isso não é a realidade da economia portuguesa. O que é verdade é que o setor financeiro ainda tem um grande peso na economia portuguesa. Agora, estamos a assistir a uma versão completa ao risco e o que se nota é os investidores que querem sair do mercado, como não conseguem arranjar comprador, e pior, não há captação de novos investidores para este setor financeiro. E isso provoca ainda mais uma destruição de valor e do setor que, por seu turno, isto é um ciclo vicioso, por seu turno vai criar novas dificuldades à economia, porque os bancos não vão poder emprestar, vão ter que captar mais depósitos, vão ter que subir as suas taxas de remuneração, diminuir a sua rentabilidade, se diminui a rentabilidade, diminui a cotação, e isto é um ciclo vicioso que é muito difícil parar. E isto tudo com origem, sobretudo esta sessão de hoje, com origem naquilo que não saiu da reunião de ontem do Eurogrupo. Os ministros das Finanças europeus estão a precisar de um alerta dos mercados para, de facto, chegarem a uma solução? Eu acho que eles não estão a ver bem o filme. E quando digo que não estão a ver bem o filme é que não estão a ver que estão a destruir o sistema financeiro que foi o que os manteve no lugar nos últimos 30, 40 anos, ou o que foi, que é o sistema democrático. A destruição de valores está a ser tal que as pessoas não se apercebem, mas todos nós estamos a sofrer um impacto. Podemos não ter ações diretamente, mas temos fundos de pensões, temos ou planos de poupança-reforma que estão investidos de uma forma ou de outra ou em ações ou em obrigações que estão a desvalorizar. As obrigações a 10 anos portuguesas estão a cotar a 59% do valor nominal. As gregas estão a 48%. O que significa que se os PPRs, que muitos foram garantidos, com rentabilidade garantida, se hoje tivessem que vender as obrigações, perdiam quase 50% do capital. Ora, eu acho que os políticos não estão a perceber bem o que é que se está a passar. O que se está a passar é que se hoje a Europa toda tivesse que fazer tivesse que contabilizar as perdas potenciais que existem, a população não tinha dinheiro. E se disserem isto às pessoas, primeiro seria o pânico, e depois acho que o problema deles é que não têm, são tudo muito tecnocratas, são pessoas que não estão vocacionadas para o mercado, e neste momento a Europa precisava de alguém, não apenas político, mas que percebesse a mecânica dos mercados, como é que funciona, como é que se cria confiança, como é que se cria uma expectativa positiva no consumidor, no investidor, na economia. E isso não está a ser repassado. E pior, é todas estas divergências entre Alemanha, França, Banco Central Europeu, isto não ajuda nada, e não ajuda nada também porque também é culpa da Grécia, claro, porque a Grécia já está intervencionada há mais de um ano e hoje vem com um pacote de austeridade que visa reduzir mais 150 mil postos de trabalho no setor público, vem reduzir mais subsídios, e eu às vezes pergunto-me então porque é que isso não foi feito também o ano passado, quando a nossa vizinha Espanha também tomou medidas muito duras e que parece estar a funcionar. E eu acho que há aqui, as pessoas não tomam medidas, não estão a tomar medidas porque têm medo de terem que ir a eleições e depois terem que deixar os seus cargos. Mas isso vai acabar por acontecer se mantiverem esta atitude passiva e que tem como contrapartida o quê? O medo que fica instalado nos investidores e a destruição de valor, porque ao não haver confiança e não haver uma perspectiva de resolução deste tema da Grécia, os investidores só têm que fazer uma coisa, é vender, porque não querem correr o risco de que amanhã a situação esteja pior e que a Grécia realmente fique numa situação que não possa cumprir com as suas obrigações. Mas a solução para isto vai ter de passar inevitavelmente pela participação do setor privado?
Bem, eu creio que isso é uma falácia, porque na realidade nós estamos a falar que o grande entalado nisto é o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu tem cerca Por isso evita a todo custo esse cenário de reestruturação. Pois, e eu acho que o Banco Central Europeu ainda não repassou bem a mensagem aos políticos europeus. E passar a mensagem era da seguinte forma: o Banco Central já lá tem enterrados na Grécia, porque não há outra palavra, infelizmente, 140 mil milhões de euros. 50 mil milhões através do programa de compra de obrigações. 90 mil milhões através das ajudas aos bancos, e esses empréstimos têm como colateral também dívida grega ou ativos gregos. Por outro lado, 110 mil milhões, dos quais ainda faltam disponibilizar 57 mil milhões, do FMI, que também já lá estão na Grécia. Agora estamos a negociar mais um pacote de 80 mil milhões. Todo este risco já está a ser transferido para as entidades supranacionais. E o Banco Central Europeu, que tem um capital apenas de 10 mil milhões de euros, vê-se confrontado, ou pode-se ver confrontado, já houve um estudo, com perdas potenciais de 35 mil milhões. Isso significava que para Portugal, como nós temos 3% do Banco Central Europeu, seria um cheque de 1.000 milhões de euros que nós teríamos que passar. E o Banco Central, por isso é que eles não querem a reestruturação, pelo menos pura e dura, teria que contabilizar essas perdas e o capital desapareceria de um dia para o outro. Isso seria pior do que o que existe no setor financeiro neste momento. Repara, de 10 mil milhões, 140 mil milhões só na dívida grega é uma alavancagem de 14 vezes. E depois ainda falamos da alavancagem do setor privado. Mas eu creio que o que se deve passar a mensagem é que já houve muitos bancos e muitas instituições francesas e alemãs que aproveitaram o programa de compra de obrigações do Banco Central Europeu e foram eles os que venderam as obrigações. Por isso, a exposição, desde há 2 anos para cá, até do setor privado, até foi bastante reduzida. Quando se diz que o setor privado tem que participar na reestruturação, no rescalonamento, ou no reprofiling, chamem-lhe o que quiser, estamos a falar, se calhar, já de 70 mil, 80 mil milhões de euros, o que não é nada nos 350 mil milhões. Ou seja, estamos aqui a brincar com, se calhar, um montante que não é o significativo. O significativo é o que é que o Banco Central Europeu vai fazer aos 150 mil milhões que tem. Quem é que lhes vai pagar? Não há dinheiro. O FMI, como é que vai reaver os 110 mil milhões? Também não há. Estamos a negociar mais 90 mil milhões. Como é que o FMI também vai reaver? E esse dinheiro que estamos a emprestar à Grécia é para quê? Não é apenas para pagar as despesas correntes, é para pagar os vencimentos de obrigações que se vencem e que são tidos por quem? Pelas instituições financeiras europeias. Ou seja, estamos a ter um bailout camuflado das instituições europeias e por isso, quando se fala desta participação voluntária, claro que os bancos vão querer participar, é todo o interesse deles, mas não é só pelo montante que lá têm, é porque é uma forma de ajudarem o que já safaram, o que já venderam no ano anterior. Por isso, eu acho que ainda não estamos aqui a discutir a questão fundamental, que é estruturar a economia grega de forma a devolver a confiança aos investidores para que, a partir de 2015, porque antes vai ser impossível alguém pôr um tostão na Grécia, eles começarem a comprar obrigações para que seja repago ao Banco Central Europeu e a todas as instituições europeias. Vamos ver se a Europa chega a essa conclusão na segunda-feira, Esperemos Pedro. que sim. Obrigado pela presença neste Fecho de Contas.